tem um filho autista e você tem dificuldade de compreender ele, de entender o que fazer quando ele faz birra, quando ele entra em crise, ou quando ele está muito incomodado em um lugar barulhento, não está gostando, né, de uma atividade mais agitada, você fica com dúvida do que fazer, eu posso te ajudar nisso. Eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e infanto-juvenil, especialista em autismo pelo FMG e ajudo seu filho no autocontrole emocional. Hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas que pode ser a dúvida sua também, né? Uma mãe me mandou essas perguntas e eu vou lendo aqui junto com vocês e respondendo, ó. Então, quais são os sinais que indicam que uma criança está sobrecarregada emocionalmente ou sensorialmente? Então, se sua criança está pedindo para... ela está num lugar muito barulhento, né? Por exemplo, uma festa de aniversário, e você não sabe o que fazer, né? Você identificou que ela tá falando assim, eu quero ir embora, ou você identificou que ela já tá tampando o ouvido, assim, ou ficando mais irritada, pode ser que ela esteja com uma sobrecarga emocional e sensorial também, porque normalmente elas andam juntas, sabe? Então, seria bom você ficar atento nesses sinais para evitar uma crise, porque pode vir a crise, né? O que costuma ajudar ela a se acalmar nesses momentos? Se for uma festa, né, no caso, aí é melhor ir embora, né? Mas normalmente se a criança continuar estressada, o que acalma é ficar bem apertadinho em um lugar. Se você tiver uma rede ou um balanço ou se ela suportar, né, ficar amarradinha em cobertor, né, e um dia não tiver muito calor, aí dá pra fazer isso. Ou arrumar um cantinho sensorial pra ela no quarto dela. O que é isso? É tipo assim, um tapetinho que seja peludinho, né? Muitas crianças gostam de também um squish para ficar apertando. Tem a moeba também, que pode ajudar. Tem outras crianças que usam um colar, que é um mordedor, é um colar bonitinho, assim, tipo, em formato de picolé. Aí dá pra criança ficar mordendo, né, pra ela se acalmar, porque às vezes ela não vai poder sair do lugar naquela hora, né? Então a gente tem essas outras alternativas para seguir. Quais situações devemos evitar ou adaptar para prevenir crise ou sobrecarga? Se você acha que sua criança, né, já tem dificuldade em lugares com muitas pessoas, é melhor evitar, né? Vai ter uma hora ou outra que não vai ter jeito. Se sua criança tiver, por exemplo, com dificuldade de ir para a escola, aí tem que ver, né, o que na escola ela não tá gostando, ou se ela tiver dificuldade de ir no shopping, tenta fazer outras atividades com ela que não seja ir para esse lugar, porque às vezes tem muita luz, muitas pessoas, barulho. Se a criança também já ficou tipo o dia inteiro estudando, ou o dia inteiro ela, tipo assim, ela gasta muito esforço pra tá ali, né, no ambiente social, ou até estudando mesmo,
não recomendo, né, levar ela num lugar que ela, né, já tem um incômodo, porque pode levar à crise. Como podemos ajudar a criança a expressar o que ela sente e o que pensa com mais clareza e segurança? Ó, essa pergunta é boa, porque a gente, normalmente os pais têm muita dificuldade com isso. Para a criança se expressar melhor emocionalmente, seria bom ela identificar primeiro os padrões de expressão facial das emoções. Por exemplo, o medo, né? O medo é um olho bem arregalado, a boca pode ser aberta ou para baixo, né? Normalmente a sobrancelha é assim para cima, né? Então, vê com seu filho os padrões. Aí pode ser assim, tirar uma foto sua mesmo ou de outra pessoa que conhece, com as emoções e falando para a criança, qual emoção é essa? Aí aponta, ela fala, entendeu? Beleza. Aí depois que ela já estiver identificando as expressões faciais, você pode ir nomeando já, por exemplo, com os bonequinhos divertidamente, se ela gostar de assistir, né? Só que aí depois ela teria que identificar as situações que ela sente aquelas emoções, né? Então, para isso, né, você pode dar um exemplo de coisas que você fica triste. Quando ela estiver triste, você pode dar opções para ela. Eu tô vendo que você tá chorando. Lembra aquelas emoções que a gente viu? Você acha que você está sentindo agora tristeza, medo, raiva, ou as três? Pode ser que a criança esteja sentindo as três emoções, né? Aí depois que ela já conseguir identificar a situação que ela está triste, aí aí que dá pra gente ajudar ela a identificar o que ela pensa. Porque antes de identificar o que pensa, tem que ter todo esse processo das emoções. Aí depois, para identificar pensamentos, tem que tentar traçar um padrão com ela também de pensamentos. Então, normalmente com as crianças eu utilizo um livro que chama deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. A Disputa dos Pensamentos. Então, nesse livrinho mostra, né, alguns pensamentos negativos. Por exemplo, esse aqui que é catastrófico, né? É comum, por exemplo, da ansiedade, do medo, porque as crianças mais ansiosas, né? Elas tendem a ver as coisas de forma mais negativa, ou tipo assim, algo terrível pode acontecer. Por exemplo, se eu for na casa de um amigo meu, pode ser que meu pai ou minha mãe vão morrer, né? É um pensamento muito catastrófico. Então é só um exemplo, né? Aqui tem alguns padrões de pensamento, mas você, pai, pode, junto com a sua criança, tentar ver os padrões mais específicos dela, né? Mas, no caso, né, se sua criança está começando a alfabetizar, é melhor só não ir para pensamento, porque ela ainda não vai entender, né, o que é pensamento ainda. Outra pergunta aqui. Qual a melhor forma de conversar com a criança
quando ela está irritada, fechada ou resistente. Então, quando ela estiver irritada e ela não estiver querendo conversar, né? Normalmente quando a pessoa está irritada, ela não quer conversar. Então seria bom deixar ela um pouquinho quietinha, né? Se for uma criança que não gosta de toque, né? Aí já ter o cantinho sensorial para ela ficar, né? Mais tranquila, ter uma coisa para apertar, e isso já ajuda ela. Então, quando ela estiver irritada e já querer fazer alguma coisa, tipo assim, bater a cabeça na parede, aí você já lembra ela. Primeiro falar, tem uma técnica, né, que é de segurar a mãozinha, né? Então ensinar ela assim, acalma, segura suas mãozinhas, você tá tudo bem, né? Aí se ela não conseguir fazer isso, aí ela vai, se ela estiver muito irritada, né, ela vai pro cantinho, né, com o tapetinho e tal, fica se acalmando lá. Uma coisa importante, não é bom a gente, se a criança tiver um movimento estereotipado, né, de ficar fazendo assim, ou assim, não é bom a gente tentar extinguir esse comportamento, porque isso acalma ela. Isso é uma estratégia, né, da maioria das crianças autistas, né, para se autorregular quando está acontecendo alguma coisa que ela não está suportando, assim, né. Aí, quando ela estiver fechada, quer dizer que ela quer ficar sozinha, né? Quando ela estiver resistente pode ser que seja uma rigidez cognitiva. A gente tentar flexibilizar, por exemplo, uma criança que ela só sai do carro se a mãe buscar. Se a mãe não buscar, ela fica chorando. Tentar flexibilizar, às vezes trazer um objeto que a criança gosta. Não, aqui ó, olha, não precisa ser com a mamãe não, ó, se você vir com um outro, um ursinho que você gosta, não vai acontecer nada, pode vir, entendeu? E flexibilizando, assim, aos poucos, a rigidez da criança, entendeu? Outra pergunta aqui, ó, às vezes, né, tem criança aqui, ó, como manter a rotina da casa tranquila, sem que tudo gire em torno das necessidades da criança. Porque tem criança que gosta de ter o centro das atenções, ser o centro das atenções, né? Então, envolver a criança na rotina, deixar legal, fazer tipo uma brincadeira assim, ó. Tem que lavar a louça, aí vamos lavar a louça cantando, dançando. Vamos passar o pano. Tem que ter a ver, para conseguir envolver ela na rotina, tem que ter se sua criança gostar de algum objeto, tentar envolver. E você tem que ser o centro das atenções dela, para ela estar envolvida nas coisas, né? A gente precisa de colocar uma coisa que ela gosta, que lembre uma coisa que ela gosta, mas não seja a coisa. Por exemplo, ela gosta de um dinossauro, mas aí você não vai colocar o dinossauro na rotina do dia a dia como se fosse uma brincadeira. Você não vai colocar o dinossauro. Você vai colocar um elemento do dinossauro. Então, assim, fazer... Olha o dinossauro Rex. Ele varre aqui a casa, olha, ajuda a varrer a casa. Entendeu? É colocar um elemento, mas sem ser o elemento mesmo. Colocar só uma coisa que lembre aquele objeto. Que aí fica legal para a criança. De que forma a gente pode incentivar a autonomia da criança sem aumentar a insegurança dela?
Para incentivar a autonomia, né? A outra pergunta que eu respondi tem um pouco a ver com essa, porque para incentivar a autonomia, tem que fazer ser uma coisa legal e mostrar para ela que ela consegue fazer sozinha, que ela não precisa toda hora do pai e da mãe, né? Porque nem sempre o pai e a mãe vai estar a vida toda, né, da criança. Então, seria bom incentivar a autonomia fazendo, tipo assim, ela conseguiu sozinha arrumar o quarto, arrumar a cama, né? Aí você dá um reforço positivo. Ah, você conseguiu, olha, você conseguiu sozinha. A gente vai te dar uma estrelinha aqui, ou hoje você conseguiu fazer isso, então vai ter uma sobremesa. Ah, então você conseguiu fazer isso, então a gente vai poder ir no parque tal dia, né? Só que aí, dependendo da idade da criança, né, as recompensas devem ser maiores de acordo com a idade. Por exemplo, a criança tem 5 anos, né? Então, tipo assim, ela consegue esperar de um dia pro outro já. Só que tem, aí aumentando a idade, que ela começa a perceber mais a questão do tempo e tal, aí vai aumentando as semanas. Tipo, se você arrumar a sua cama a semana toda, aí você pode ir no parque no final de semana. Então, são pequenas recompensas assim. Ou o próprio elogio. Tem criança que tem criança autista que gosta de abraçar, né? Tem outras que não. Aí o próprio abraço, carinho, né? Vai depender aí da característica da criança. Outra pergunta aqui, né? Essa é muito importante. Como equilibrar a atenção entre a criança, se ela tiver tipo outros irmãos ou primos, né, para evitar ciúme e comparação. Ensinar a criança, seria bom se acontecer isso, né? Ensinar a criança que você não vai dar atenção só para ela o tempo todo. Ela vai ficar frustrada, né? Quando você der atenção para outra pessoa. Mas, enquanto um dos cuidadores, por exemplo, uma criança tem a mãe e o pai, enquanto um dos cuidadores dá atenção para o primo, e aí o outro cuidador percebe que a criança ficou frustrada. Aí ele conversa com a criança, sua mãe, né, não vai conseguir dar atenção para você todo momento, né? Ela pode ficar frustrada, chorar, aí você tem que ficar lá do lado dela, né? Seria bom você ficar do lado dela e falar, olha, eu entendo que você fica triste com raiva, né? Quando é frustração é bom falar que é tristeza e raiva. Eu entendo que você fica triste com raiva, mas às vezes não vai ter como sua mãe dar atenção pra você toda hora, né? Tem seu primo, mas não quer dizer que ela não te ama mais. Deixar claro isso, né? Porque às vezes quando as crianças são menores, só da pessoa afastar um pouco dela, já fica triste, a criança já acha que, tipo assim, nunca mais vai ver, né? Porque elas ainda não entendem. Mas se for criança maior, né, você ir treinando o comportamento dela, dá certo. Eu sei que todas essas dicas que eu dei aqui é muito difícil, né, na hora de colocar na prática. Mas às vezes
vai depender da característica de cada criança mesmo. E você vai ajustar umas dicas que eu dei. Não vai ser assim, não é como se fosse uma receita de bolo que vai dar certinho para todo mundo, né? Mas são algumas dicas do que eu percebo de outras crianças autistas, né? A partir dos pacientes que eu tenho, né? E o que eu observo das dúvidas mais frequentes dos pais. Então, se você acha que se você gostou desse conteúdo, né? Eu vou fazer mais sobre isso, né? Mais sobre esse tema de como autorregular as emoções para ajudar o seu filho autista, né? Mas se você quiser mais sobre o assunto, não esqueça, né, de comentar aqui. Se você tiver mais alguma outra dúvida, além dessas que eu falei, pode comentar aqui que eu vou querer responder, eu respondo com o maior prazer.